Fala aí, Dev, beleza? Quem fala é o Danilo, seu instrutor desse curso de Java. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre testes unitários, que é um assunto muito importante aqui na construção de qualquer sistema. Hoje em dia, né, é imprescindível a gente conhecer um pouco disso. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, curta, comente, compartilhe, deixe aí seu comentário, caso essa aula também te ajude, beleza, pessoal? Então, falando um pouco aqui da parte de testes, né? Para a gente fazer essa aula aqui, eu já separei uma estrutura aqui para a gente, né? Uma classe calculadora, para a gente poder testar essa classe, né? Então, poder aqui as 4 operações, né, que a gente tem, e também uma verificação de uma divisão por zero, né? Que aqui no caso a gente teria uma exception, certo? Se você ainda não passou por essa parte, né? Eu tenho aqui uma aula sobre tratamento de exceções, dá uma olhada lá depois. Vai ser muito bom para você entender um pouco desse cenário, beleza? Então, pessoal, para a gente entrar um pouco nesse assunto de teste unitário, é importante a gente entender, né? Por que surgiu esse assunto, né, de teste unitário? Por que ele é imprescindível para a gente? Porque com esses testes a gente consegue garantir uma execução aí automática de testes, né, uma bateria de testes no nosso sistema, que a gente elimina custo, elimina fator humano também, né? De forma que a gente possa também integrar em diversos tipos de integradores como Jenkins, por exemplo, na hora de rodar o build ali, ele executar via Maven, né? Então isso facilita na hora de você verificar, né, a integridade da sua aplicação. Quando ela vai evoluindo também, ela vai ali tendo vários pontos, né, de modificação. É importante que outros testes, os testes, né, ali de funcionalidades que já foram desenvolvidas fossem testados. A gente chama isso de teste regressivo, né? Testes que vão regredir novamente ao que a gente tinha antes, né? As funcionalidades que já existiam. Então é importante também, além de testar o que a gente já desenvolveu, né, anteriormente, testar o que a gente está desenvolvendo nesse momento. Então os testes eles ajudam nisso, né? Eles ajudam a gente a garantir a qualidade do código, identificar erros e também facilitar essa manutenção, né? Uma vez que a gente consegue ver ali o que a nossa modificação impacta dentro do código. Então, já entendido que isso é uma boa prática e os benefícios, né? Vamos partir então para os testes, né? Os testes em si, pessoal, tem 3 níveis de teste ou 4, né? O pessoal divide aí de formas diferentes. Mas basicamente o que a gente vai tratar aqui são os testes unitários, que são os testes de componente ali, né? O menor tipo de unidade de teste que a gente tem são os testes unitários, onde a gente vai ver ali justamente aquele componente, aquela classe específica, né? Se tratando aqui de orientação a objeto, vamos testar aquela classe específica. Também existem os testes de integração, né? Que aí vai validar, por exemplo, a conexão com o banco, né? Toda forma ali de inserir o dado no banco, verificar se ele existe. Então a gente fala isso que é um teste de integração, quando ele também integra com sistemas internos, APIs externas, né? Então ele está integrando e por isso que ele é chamado de teste de integração. Também existe o teste ali de interface, né? Teste de usabilidade, digamos assim, né? Funcionais, na verdade, são os testes ali pela tela mesmo da aplicação, né? Então, quando você fala de aplicações web, por exemplo, a gente vai fazer teste funcional vendo toda a jornada do usuário, né? Desde, por exemplo, um login, uma tela de cadastro, né? Que a gente vai testar justamente em cima da tela que o usuário está vendo. A gente chama isso de testes funcionais. E o pessoal também chama alguns testes aí de teste end-to-end, né, fim a fim, onde ele testa ali todo o fluxo de vida da aplicação e toda a jornada do usuário a fim de obter ali, né, erros, possíveis problemas, etc. Para isso que tem então os testes, né, e tem esses níveis de testes aí. E aí, falando aqui agora mais da parte prática, né, vamos entrar aqui na codificação já. Mas antes eu queria falar do JUnit, né, que é a nossa biblioteca, o nosso framework que a gente vai usar. Você consegue facilmente encontrar isso na internet, né? Várias pessoas, é o mais usado hoje em dia, né? Então a gente vai estar usando esse framework, né? E aí como é que a gente usa, né? A gente tem que adicionar lá no nosso POM uma dependência aqui, né? No POM a gente não tem nenhuma dependência, então a gente vai criar aqui a estrutura, né, de dependências e vamos adicionar aqui a dependência do JUnit, né, ao nosso projeto. Eu vou usar essa versão aqui que é a mais nova nesse momento do vídeo, né, e você consegue encontrar também detalhes nesse link aqui. Beleza, pessoal? Seu link lá do Maven, quando você pega lá uma biblioteca, ele já te dá esse link também.
Então, uma vez adicionado, a gente já consegue trabalhar em cima dos testes, beleza? Então, a gente vai trabalhar em cima dessa classe de teste aqui, que é a classe calculadora, né? A gente vai criar testes, né, para essa classe aqui. Então, eu vou vir aqui com o botão direito, vou criar uma nova classe, vou botar o nome de calculadora teste. É legal, uma boa prática, você sempre escrever seus testes com esse sufixo, né, teste. Que aí você vai conseguir marcar que aquela classe é a classe de teste, certo? Bom, a gente vai testar de fato ali a calculadora, né? Então a gente vai colocar aqui a calculadora, vamos colocá-la como uma variável, um atributo dessa classe de teste, né? Porque a gente vai ter vários testes usando ela. E a gente vai instanciar essa calculadora, né? O JUnit ele fornece várias facilidades para a gente. Uma delas é dois métodos, né? Métodos de setup, por exemplo, para quando o teste vai subir, né? Ele fazer determinadas coisas, e também o teste, digamos, o after teste, né? Que é depois do teste ele executa. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, podemos criar um método. Então vamos botar aqui como public void setup. Esse cara basicamente vai instanciar a calculadora, né? Então a gente coloca aqui new calculadora. Beleza, pessoal? Então, esse cara aqui executa. Para ele executar, a gente precisa colocar aqui a anotação before do JUnit. Então aí ele vai instanciar para a gente essa calculadora. A gente pode colocar aqui para vocês verem depois um print, né? Então, instanciando. Posso botar aqui até aqui um setup, né? Que é mais fácil. E a gente também tem o after aqui, né? Que é o depois de ter rodado os testes, né? E aí tem algumas diferenças, né? A gente tem o before class e o before. Aí é importante a gente saber que o before ele executa sempre que executa um teste, né? Então ele executa esse cara. E tem o before class, que ele executa uma vez, né? Por classe de teste. Eu vou deixar com o before mesmo, mas tem essa possibilidade também, pessoal. Então vou botar aqui shutdown, por exemplo, o nome aqui do método, beleza? E aqui eu não vou fazer nada, só vou printar para vocês verem a coisa acontecendo. Então, criamos aqui a estrutura, né, basicamente para iniciar essa calculadora, e você aprendeu um pouco também desses dois métodos aqui. A gente vai, então, criar nosso primeiro teste, pessoal. Vamos, então, deixa eu botar aqui a calculadora aqui do lado. A gente vai testar o método soma, beleza? Então, a gente vai criar aqui um teste, um método de teste, um public void should return result from soma, por exemplo. E aí é uma boa prática, pessoal, a gente sempre colocar. Tem várias formas de escrever nomes de métodos para teste aqui, né? A gente pode usar esse, né, do should. Eu vou usar um mais simples aqui, que é o teste soma. Que basicamente está falando que está testando aquele método soma, né? Então é importante você sempre pensar bem nesse nome desse método aqui. Existem convenções, né? E aí você pode escolher uma, simplesmente usar. Beleza? É importante aqui salientar, né, que o teste ele sempre vai ter 3 bases, tá, pessoal? A gente tem aqui a parte do cenário, verificação. A parte do cenário, que é onde a gente coloca ali o que a gente vai testar, né, os dados que a gente vai testar dentro do teste que a gente está querendo fazer. Então, por exemplo, testando uma soma, eu vou colocar aqui 2 números, 2 variáveis, né, a num 1 e num 2, para poder a gente testar a soma desses 2 números. E a gente vai ter a ação de fato, que é o que? É a gente chamando a soma da calculadora, né? Então vou até mudar aqui o nome da variável para calc. E aí esse método soma ele vai retornar um double, e aí a gente vai verificar ele aqui no terceiro passo. Então tenham sempre isso em mente, a gente tem 3 passos aqui no teste: o cenário, a ação e a verificação. Então aqui eu vou precisar fazer aqui um import. Deixa eu ver se vai deixar eu fazer. Eu vou importar desse asset equals do JUnit, beleza? Beleza, ele importou.
E aqui a gente passa 3 parâmetros, né? O valor que a gente espera, que é esse expected aqui, o resultado, que é o que veio do processamento que a gente fez, e aí para números double, né, ele pede esse delta. Eu vou sempre colocar 0, porque para a gente não faz nenhuma diferença, mas podem ter casos que você pode ter ali, digamos assim, uma gordurinha, né, de diferença em relação ao que você espera para o resultado em si, que aí diz respeito às casas decimais. Não é importante aqui para a gente, né, então a gente vai aqui executar. Então eu vou clicar em Run, eu venho aqui nesse botão verde, né, e ele tem aqui Run calculadora teste, ó. Beleza, testou aqui pra gente o teste soma. E aí você vê que ele printou aqui pra gente, ó, o setup e o shutdown, né, que são esses 2 métodos aqui que a gente criou. E ele executou perfeitamente. Beleza, pessoal? Então, um outro teste que a gente pode fazer, a gente pode partir para o segundo método aqui, que é o subtração. Então, eu vou copiar aqui um teste que eu já tenho para facilitar. A gente tem aqui basicamente a mesma estrutura, como eu já falei, cenário, com as 2 variáveis, a ação e a verificação, né? E a verificação aqui eu coloco realmente o resultado que eu espero, né? A variável e novamente o delta, tá? Então é muito parecido com o de cima, a gente só muda aqui a chamada, né? Para a subtração e esse resultado aqui, no caso eu também mudei os cenários, beleza? Então a gente pode vir aqui direto em cima executando ou aqui embaixo, eu vou executar aqui embaixo. Então ele executou com sucesso, né? E aí você vê que ele executou 2 vezes, tá vendo? O setup shutdown. Se eu colocar aqui o before class, ele até reclama aqui de amarelinho. Static, né? Tá. Ele está reclamando aqui no caso que o before class e o after class aqui, né? Ele tem que ser do tipo estático, porque eu acho que ele executa aqui no contexto da classe, né? Então ele reclama dessa forma. A gente pode colocar aqui para facilitar. Aí a variável também vai precisar ser estática, né? Isso não tem problema nenhum, a gente pode colocar ela como estática. E você vê, ó, a execução do teste só teve um setup e um shutdown, beleza? Só executou no contexto do teste, de toda a classe no caso, né? Eu vou deixar assim, que eu acho que fica melhor. Como não tem nenhum problema, a gente pode manter. Beleza? Então a subtração funcionou aqui, né? Teste de subtração. Então vamos agora para o outro teste nosso aqui, que é o da multiplicação, beleza, pessoal? Vamos aqui então copiar o teste. E aqui temos mais do mesmo, tá, pessoal? A única coisa que mudou foi a chamada e essa parte aqui do resultado, né? Então não vou perder muito tempo nessa parte, executando aqui deu certo. E aí a gente tem por último a divisão, né? Então da mesma forma ali a gente tem as variáveis, né? E também a chamada e a verificação, beleza? E a gente executando aqui o teste de divisão também passou no teste, beleza? Então temos 4 testes aqui. Uma coisa legal de se fazer quando você estiver programando é verificar se aqueles seus testes são suficientes, né? Se eles ajudam no caso ali, né? Eles cobrem bastante cenários da tua aplicação. No meu caso aqui, como é que a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue rodar esse teste com esse elemento aqui, ó, run calculadora teste with coverage, né? Que ele vai verificar a cobertura dos testes. É possível também fazer aqui nesse botão, né? Vou clicar aqui e olha só que legal. Ele dá aqui pra gente, ó, quando tá verdinho, não sei se dá pra ver aqui, mas tá verdinho dizendo que as partes, né, que foram testadas pelos nossos testes. E aqui a gente vê que tem uma parte vermelhinha, né, que a gente não testou. A gente já vai ver isso já já. Na abinha que ele coloca aqui do lado, né, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que a gente tem, no caso, nosso pacote aula 20 só que está testado, né? A gente tem aqui uma classe testada, né? Os métodos também 100% testado, mas as linhas não, ó, 85% dizendo que falta uma linha, que é justamente essa aqui, que é a da exceção. Então a gente vai ver um outro cenário, que é justamente testar quando a nossa aplicação, o nosso fluxo ali tem um cenário de exceção. E como é que a gente faz esse teste dentro do JUnit aqui, né? A gente pode simplesmente colocar aqui um novo método, teste de divisão por 0. Aí o segundo parâmetro que a gente vai passar aqui, né? O num2 é 0.
e a gente não precisa fazer verificação, né? Então vou até tirar aqui. Por quê? Porque o próprio teste aqui do JUnit, né, ele permite a gente colocar que a gente espera uma exceção, né? Então uma das formas da gente fazer é justamente colocar aqui que a gente espera não expected, né, arithmetic exception.class. Beleza? Isso aí faz com que a gente consiga testar exceções do tipo arithmetic, que é o que a gente está lançando aqui desse lado. Então, se a gente executar novamente aqui com cobertura, né, a gente vai ver que agora sim a classe está 100% testada, né? Se a gente for naquele relatório ali, a gente vai ver, ó, que agora está 100% testada, beleza, pessoal? Então, beleza, essa parte aqui da calculadora é isso, pessoal. E existe também, pessoal, uma outra funcionalidade bem legal para a gente aqui, que são os testes parametrizados, né? Esses testes facilitam quando a gente quer, por exemplo, testar vários valores, né? Questão de valores de cobertura de valor, né? Então, limites e etc. E é muito legal a gente usar essa funcionalidade que a gente provê aqui pra gente. A gente pode então criar aqui, né, um outro método de teste. Deixa eu testar, por exemplo, a soma. Então eu vou copiar esse cara cá de cima, vou jogar aqui embaixo, eu vou colocar aqui parametrizar. Beleza? E aí o que a gente vai fazer vai ser um parameterized test. Parameterized test. Certo. Ele aqui ele não forneceu pra gente porque a gente precisa importar a versão do JUnit Jupyter, né? Então deixa eu pegar aqui e eu já volto para continuar com vocês. Voltando aqui, pessoal, é o seguinte, essa questão do teste parametrizado, a gente precisaria adicionar uma nova dependência, né? Que foi essa aqui do Jupyter. Eu adicionei aqui a versão estável mais nova, né? Que é essa 5.9. Uma das formas de fazer é usando ela, né? Então eu vou aplicar ela aqui por ser mais simples de fazer. Então adicionei a dependência, atualizei aqui o Maven, né? E voltei aqui para o teste para a gente poder fazer ele, né? Então o cenário que a gente vai ter, né? A gente vai basicamente ser alimentado aqui via passagem de parâmetro, né? Então tem um número 1, 2 e o resultado esperado. E aí a gente vai fazer o fluxo normal do teste, né? A gente só substitui aqui os valores e tal. Isso aí não tem nenhum mistério. A parte que muda é essa parte aqui, né? A gente vai usar um teste parametrizado. A gente vai dizer que o método source, que é quem está provendo os dados, né? A string de dados que a gente vai usar, que no caso esse método aqui de baixo, né? Que a gente pede aqui uma string de argumentos, a gente passa ali esse objeto argumentos, né? Que é do Jupyter também, né? Jupyter. A gente passa aqui os parâmetros que a gente quer. Então, por exemplo, o primeiro cenário aqui eu estou testando a soma de 1 mais 2, que dá 3. Aqui a soma de 0, que dá 0. E a soma de menos 1 com 1, que dá 0, né? Então, posso testar vários cenários aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, cenário de testar, sei lá, 100 mais 200 dá 300, certo? Então, você pode adicionar quantos cenários for, você não precisa ficar replicando esse cenário, esse teste, método de teste, né? Você só muda aqui o que você quer como parâmetro e o resultado que você quer observar. Beleza? E se a gente vier aqui novamente executar, daí ele fez os testes, ele dá até aqui quais são os cenários que ele testou, né? Então, cenário 1, cenário 4, né? Ele não tem uma ordem pré-definida, mas ele diz aqui os cenários que ele testou e o que deu erro e o que não deu erro. Eu precisei também modificar aqui esse método que estava com before class. Aí eu tive para mudar para before all, porque nesse método parametrizado ele estava dando problema, né? Daí eu fiz essa alteração e funcionou, né? Então, pessoal, nessa aula a gente conseguiu ver aqui um pouco sobre testes automatizados, testes unitários, né, automatizados. Falamos também sobre as anotações, sobre o JUnit, né, e como a gente deve testar aqui dentro do IntelliJ, as ferramentas que a gente pode usar de cobertura. Também, por último, a gente viu um pouco sobre testes parametrizáveis, né, onde a gente consegue passar ali parâmetros, né, para testar. Beleza, pessoal? Para essa aula é isso. A gente se vê na próxima aula aí. Valeu, fui!